O episódio se abre com uma atmosfera intimista, quente, quase cinematográfica. Lá fora, o som do mar bate suavemente contra as pedras, enquanto dentro da luxuosa suíte, a iluminação baixa cria um ambiente aconchegante, romântico e envolvente. A câmera vai aproximando devagar, revelando Gerluce e Paulinho juntos, muito próximos, trocando olhares que dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. Gerluce está com o rosto iluminado pelo abajur âmbar ao lado da cama. Paulinho está sentado ao lado dela, segurando sua mão com delicadeza, como se aquele gesto fosse precioso demais para ser apressado. Eles conversam em voz baixa, num tom que mistura carinho, respeito e um tipo de paixão que ainda está florescendo, mas já se mostra forte. Paulinho acaricia a mão dela, sorrindo de um jeito tímido, mas sincero. Gerluce, eu nunca imaginei que a gente estaria aqui assim. Que esse momento pudesse existir para mim. Ela respira fundo, como se absorvesse aquela atmosfera inteira antes de responder. Nem eu, Paulinho, nem eu. Os dois trocam um beijo lento, cheio de cumplicidade, e a cena fica alguns segundos apenas na respiração deles, no toque, no silêncio confortável. É uma sequência que mostra que ali não é só atração, é cuidado, é refúgio, é a sensação de que o mundo lá fora pode esperar. Mas o episódio corta para uma tensão completamente diferente. Cláudia está no hotel. A câmera mostra suas mãos tremendo enquanto ela segura o telefone. A expressão dela é uma mistura de adrenalina e medo. Ela respira rápido, olhando para a porta do quarto, como se esperasse que alguém pudesse entrar de repente. Do outro lado da linha, a voz de Rogério ecoa firme, baixa, calculada. Cláudia tenta controlar a respiração. Eu consegui sair da casa, Rogério, e ela não me reconheceu. A Gerluce passou por mim e não percebeu nada. Rogério solta um suspiro profundo, satisfeito, mas mantém o tom controlado. Ótimo. Agora escuta, não sai do hotel. Não arrisca nada. O plano só funciona se você ficar quieta, escondida. Nenhum passo fora do lugar, entendeu? Cláudia fecha os olhos por um instante, passando a mão no rosto, como se precisasse se recompor. Entendi. Eu fico aqui. Só me avisa quando eu puder me mexer. Vai dar certo, diz Rogério, frio, seguro de si. A ligação termina e o silêncio no quarto volta a pesar. Cláudia encara o próprio reflexo no espelho, os olhos ainda cheios de pânico. É visível, ela carrega mais história do que revela. A novela corta para outra casa, onde Raul e Arminda discutem de forma intensa. A tensão explode no ar assim que Rogério é mencionado. Raul, com o semblante carregado, dá um passo em direção a Arminda, tentando entender, tentando arrancar respostas. Arminda, eu não acredito que você ainda consegue defender esse homem depois de tudo. Depois de tudo que o Rogério fez. Arminda revira os olhos, mas não esconde a irritação. Raul, você não sabe de tudo. Você não tem ideia das circunstâncias. Não fale do que não entende. Raul respira fundo, tentando conter a raiva. Eu entendo o suficiente para saber que esse nome Rogério ainda está nos corredores da sua casa. Ainda está nas suas decisões. E isso não faz sentido para mim. Arminda cruza os braços, impaciente, mas há um receio escondido na postura dela, algo que a câmera capta de forma sutil. Eu disse que eu cuido disso. Ponto final. Mas Raul não aceita. Ele se vira, indignado, a respiração pesada, mostrando que aquela conversa não terminou dentro dele, nem perto disso. Voltamos ao hotel. Cláudia está sentada na beira da cama, quando Diniz entra no quarto discretamente. Ele fecha a porta, observa se ninguém a seguiu, e apenas então se aproxima. Cláudia olha para ele com uma expressão carregada, como se carregasse um segredo grande demais. Diniz, você sabe que eu não devia estar aqui. Rogério tá usando isso, ele tá usando tudo. Diniz a observa com um misto de pena e preocupação. Você queria sair da casa, Cláudia. E ele te deu a chance. Você sabia o risco. Ela balança a cabeça. Você não entende, eu tô nisso há muito tempo. 2 anos, Diniz. 2 anos fazendo exatamente o que o Rogério mandava. Eu fui colocada lá como espiã, eu vivi dentro daquela casa, dentro da vida daquela mulher, reportando tudo. A voz dela treme. Diniz suspira, senta ao lado dela, sem saber exatamente como ajudar. Agora não adianta olhar para trás. Segue o plano, Cláudia. Ela olha para ele com um misto de culpa e cansaço acumulado. Eu só não sei quanto tempo mais eu aguento isso. Corta para um clima mais leve, Lorena e Juquinha saindo juntos.
Eles caminham pela rua com uma naturalidade gostosa, trocando provocações sutis, risadas espontâneas. Lorena comenta sobre o dia, sobre as coisas absurdas que acontecem na cidade, e Juquinha, sempre simpático, tenta fazê-la rir ainda mais. Você vive num redemoinho, Lorena. Duvido que passe um dia sem acontecer alguma coisa louca no seu caminho. Ela ri, dando um empurrão leve nele. E você vive no meu caminho também, né? Juquinha finge surpresa. Ah, então admite. Os dois riem juntos, caminhando lado a lado, trocando olhares que mostram que algo ali está crescendo devagar, mas crescendo. O clima muda de novo quando a câmera acompanha um diálogo tenso entre Vandilson e Bagdá. Os dois estão em uma esquina, conversando em tom baixo, mas com intensidade. Vandilson se inclina para mais perto. Eu tô te falando, Bagdá, o Jorginho não voltou à toa. Tem coisa por trás disso aí. Bagdá franze o senho, desconfiado. Você acha mesmo? Acho não. Tenho certeza. Ele não dá ponto sem nó. Esse homem voltou com segunda intenção, pode apostar. Bagdá fica calado por alguns instantes, refletindo. A fala mexe com ele, desperta inseguranças, dúvidas. A câmera aproxima lentamente do seu rosto, mostrando a inquietação crescendo. Voltamos ao ponto mais romântico do capítulo. Gerluce e Paulinho estão novamente na suíte. O clima é ainda mais íntimo agora, com os dois sentados na beira da cama, conversando baixinho, como se estivessem num mundo só deles. Paulinho respira fundo, claramente nervoso. Ele segura as mãos de Gerluce com cuidado, como se cada detalhe daquele momento importasse. Gerluce, eu preciso te dizer uma coisa. Ela franze o senho com suavidade. O que foi? Ele respira fundo, procurando coragem. Os olhos dele brilham não só de emoção, mas também de vulnerabilidade. Eu te amo. Silêncio. Um silêncio cheio de sentimento, daqueles que param o tempo por alguns segundos. Gerluce o encara com os olhos úmidos, emocionada, como se estivesse recebendo algo que ela nem sabia que precisava tanto. Ela segura o rosto dele com as duas mãos, com carinho, com cuidado. Paulinho. A voz falha. Ela respira fundo, sorri pequeno, mas verdadeiro. Obrigada por dizer isso. Obrigada por sentir isso. Eles se abraçam forte, como se ali houvesse uma mistura de alívio, amor, proteção e pertencimento. A cena se arrasta por alguns segundos, mostrando apenas o abraço, o toque das mãos, a respiração sincronizada, porque ali está o centro emocional do capítulo. A câmera vai se afastando devagar, deixando as luzes quentes da suíte iluminarem o fundo da imagem. E assim, o episódio termina. Com amor declarado, com segredos que começam a emergir, com conspirações se movendo nos bastidores, com alianças sendo testadas e com personagens percebendo que nada, absolutamente nada, está realmente sob controle.